Minha astúcia nessa sexta-feira, a gente que está dando uma esticadinha no nosso programa, que termina 12h30, mas a gente informou para vocês que hoje a gente teria uma programação diferente, porque estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Eduardo Paes, ele que é pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro pelo PSD. Eduardo, que era prefeito da cidade do Rio de Janeiro, saiu, deixou o cargo e deixou na função o Eduardo Cavalieri, além de ser o xará, também é praticamente um herdeiro político, podemos por assim dizer, aprendeu tudo com o Eduardo. Disse que ele é até mais sagaz que você. Eu acho ele melhor que eu. Eu não vou deixar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo. Primeiro, agradecer porque você está cedendo um pouquinho do seu tempo para estar com a gente. Mas eu sempre fui dessa tese. Eu acho o Cavalieri melhor que eu. Né? Enfim, é uma outra geração, né? Uma visão diferente do mundo e, enfim, um super prefeito, e eu cada dia estou mais convencido que eu não estava errado, né? Vendo o trabalho dele aí há 2, 3 meses, preparado, presente, né? Aquela coisa de acordar cedo, porque, gente, esse negócio de governar é muito umbigo no balcão. Né? É muito olho do dono, muito umbigo do balcão. É coisa de ralação mesmo. De ser síndico, né? De ser... As pessoas falam pra mim essa história. Eduardo, e assim, eu agradeço o elogio, né? Tô aqui sendo metido, me autoelogiando. O Eduardo tem uma fama de bom gestor, legal. Assim, eu até me acho bom gestor, mas eu acordo mais cedo que todos esses caras. Eu sei que quem trabalha com você, fim de semana. É 4 horas da manhã que você já começa a perturbar tudo. Não tem turma, jeito, né? Entendeu? Assim, você é uma gama de assuntos, é uma diversidade de assuntos. Né? E tem uma coisa que me dá muita raiva. Eu me lembro, tem um livro do Lacerda que eu li chamado Depoimentos. E o Carlos Lacerda foi governador da Guanabara, né? Que era um jeito polêmico e tal. Enfim, ali foi um dos que alimentou o golpe militar em 64. Depois ele se revoltou contra o golpe militar quando viu que os milicos não queriam mais sair. Né? E aí ele acabou também arrumando confusão. Mas o Lacerda, ele dizia o seguinte, ele estava fazendo a obra do Guandu, que é a grande rede de abastecimento de água da cidade do Rio. E ele dizia isso: eu tenho nojo, né, dos homens públicos que se elegem, pedem voto e ficam dizendo que estão cansados, reclamando da vida, né? A satisfação, e ele andando pelas obras do Guandu, de você ver que algo que você pode realizar vai mudar a vida de tanta gente, né? Então acho que tem muito a ver com isso, é trabalho, é ralação, e óbvio, cercar de boas pessoas. Eu sempre digo isso, Renata. Eu não sou educador e o IDEB da cidade do Rio de Janeiro é o primeiro entre as capitais do Brasil. Eu não sou médico e a cidade do Rio, no meu período de governo, avançou enormemente na atenção básica, tem um orçamento maior do que o do governo do estado. Eu não sou engenheiro e nunca ninguém fez tanta obra quanto eu fiz no Rio de Janeiro. Eu não sou especialista em transportes e a gente fez a mudança e a revolução dos BRTs na cidade do Rio de Janeiro. Governar, né, ser bom gestor é trabalhar muito, é ter bom senso e ter como foco o bem-estar da população, porque, né, e aí eu me gabo mesmo hoje disso, né? Eu comecei ali com 22 anos como subprefeito da Barra de Jacarepaguá, início de 93, né? Estou aí fazendo 33, 34 anos de vida logo pública. Depois da Eco 92, né? Logo depois, o César Maia ganha a eleição no Rio. Foi ele que te descobre, então, como liderança política? Ele me convida para ser subprefeito, meu pai que não era... 22 anos, quer dizer, você já é esse cara que foi também forjado nessa descoberta de um gênio da política carioca, que o César Maia... Na verdade, isso pode ferir alguns ouvidos, a minha inspiração, eu cresci, eu tinha ali 15 anos de idade, quando você teve o processo de abertura democrática. Né? Meu pai era advogado, infelizmente meu pai faleceu na Covid, mas ele era advogado, zero relação com negócios públicos, com governos, com políticos. Nunca meu pai me apresentou um político na vida. Minha mãe professora, meu pai me preparando para eu ser advogado, né? Para me formar em direito e tal. E aí eu, desde muito garoto, o movimento das diretas já foi o que me despertou para política. Aí o Brizola, né? Que era uma figura que apaixonante, né? Que vinha do exílio, né, falava muito, era o grande cara contra a ditadura no estado do Rio de Janeiro. O Brizola me inspirava, tal. E o cara mais técnico do Brizola era o César Maia. Ele era deputado federal, ele se autotitulava o economista do Brizola. Né? E aí eu, né, gostava muito dele e tal. Um belo dia eu estava com 17, 18 anos de idade, conheci a filha do César Maia, não foi o Rodrigo, e aí eu gostava tanto do pai dela, falei, me apresenta seu pai.
E aí, quando ele foi candidato em 92, ele não tinha chance, ele tinha 1% de intenção de voto, 2%. Então não tinha ninguém atrás dele. Nos finais de semana eu trabalhava como estagiário de direito num escritório de advocacia e estudava direito na PUC do Rio. Eu comecei a andar atrás dele. Né? E aí que ele me convidou, meu pai quis me matar, me expulsar de casa, me prender, me impedir e tal. Vou te deserdar! Mas ali começou, e é de fato, assim, a minha cachaça, a gente estava conversando um pouco antes de entrar no ar, né? Eu tive uma experiência no setor privado quando eu saí da prefeitura em 16. Para quem não sabe, o Eduardo Paz foi executivo de uma das maiores empresas que hoje está tomando o Brasil quando o assunto é carro elétrico, que é a BYD. BYD, isso aí. E que você teve a chance de ser o... Eu fui vice-presidente para América Latina. América Latina, né? Em 2017, né, isso foi uma coisa programada, eu fui convidado pela Universidade de Colômbia, que é uma das Ivy League americanas, para dar aula de gestão lá, e fui convidado pelo BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para ser consultor em Washington. Né? E aí a minha mulher estava doida para passar um tempo fora, depois de 8 anos de prefeitura, Olimpíada, trabalho e tal. Aí eu fui para lá e um belo dia, o Bloomberg, que foi prefeito de Nova York, aquele bilionário americano, muita plata, ele gostava de mim, me ligou e falou, tem uma empresa chinesa que os caras estão arrebentando, e o Warren Buffett, que é aquele outro bilionário americano, comprou 10% da empresa, eles estão procurando um executivo para a América Latina. Você topa? Eu nunca tinha trabalhado no setor privado. Eu tinha virado, né, como eu comecei moleque, tinha virado meio que político profissional, fui ganhando eleições, né, tinha sido 2 vezes prefeito. E aí a mulher me fez uma oferta tão maravilhosa que eu topei, mas eu não era feliz. Mesmo? Não era feliz, não era. Ganhava bem. Ganhava dinheiro, mas não era o que você queria. Não era, tinha fim de semana e ganhava bem, mas não era feliz, né? Então em 18 eu me demiti da empresa, disputa eleição para governador, perdi para aquele juízo 171, e no dia seguinte, e aí eu tenho orgulho disso, a presidente da empresa, lá da China, me liga e fala, quando é que você volta? E eu voltei. E depois me demiti de novo para ser candidato a prefeito. Até a terceira não te deram chance para Não, aí não posso perder essa eleição não, gente, senão eu vou ficar desempregado. Então, me ajudem, por favor. Me ajuda! Que as crianças se alimentam com muita comida. Então, Agora é importante pontuar que nessa lacuna entre você ter sido vice-presidente da BYD, você foi vereador, deputado federal por 2 mandatos, não foi isso? Aí foi assim, em 96 eu me elegi vereador pela primeira vez. O recorde de votos, não é isso? Fui o mais votado do Brasil. Aí eu fui federal em 96, 98, meu primeiro mandato, eu me elejo em 98. Depois de 2002 eu me reelejo. Aí vem 2006, eu sempre um político mais abusado, jovem e tal, 32 anos de idade, na época 33, 34, sei lá. Eu saí candidato a governador do estado pela primeira vez. As pessoas não lembram muito porque eu era tão irrelevante, né, que não tem muito esse registro. Eu fui candidato a governador do Rio, contra o Sérgio Cabral, Crivella, tá? Foi a eleição que o Sérgio Cabral ganha. Aliás, com o apoio de um monte de gente que hoje xinga ele por aí. Né? Ele se elegeu com apoio. Se é que me entende. E depois, aí em 2008, logo depois eu venho candidato a prefeito do Rio, venço as eleições, 2 vezes prefeito, saio no final de 16, não fiz meu sucessor, né? O Rio elegeu o Crivella, que foi, aí não vai nenhuma crítica pessoal, mas foi tão trágico, que até quem me odiava passou a me amar, querendo que eu voltasse para a prefeitura. Eu me lembro que nessa eleição, nessa disputa, foi um tal de todo mundo ir votar com chapéuzinho de malandro, com chapéuzinho de bamba. É verdade. De sambista. Aliás, o Crivella fez uma declaração de que você era filho do Zé Pilintra. Rapaz, nunca se vendeu tanto chapéu Panamá para ir voltar. A história mais louca, eu sou católico, cristão e tal. Mas a história mais louca é que o Crivella começou com a história para ver se eu perdia voto de evangélico dizendo que eu era macumbeiro. Ela não teria problema nenhum se eu fosse, mas não sou, por acaso. E aí é muito engraçado, porque eu vou até hoje, o povo de Umbanda, acho que eu sou. Volta e meia, eu chego num lugar, você fala assim, não, porque o seu Zé, eu demoro a entender Quem é seu Zé, gente? Quem é o seu Zé? Ah, Zé Pilintra. Mas tu tem uma coleção de chapéu, a turma te dá pra caramba, não dá? A minha, né, agora eu tô mudando pro chapéu de cowboy. Eu tô vendo. Muito pelo interior. Tá tirando leite, tá andando a cavalo. Não, eu tô tentando. Teve lá em Macuco. Aquela de Macuco foi a que eu mostrei o vídeo. Foi bom ali. Foi o melhor desempenho que eu tive, que saiu alguma coisa, porque eu já tentei umas 4, 5 vezes, não sai nada em geral. Então aquele dia saiu alguma coisa. Assim, o que eu tô fazendo, né, nesse período de desemprego, desde que eu renunciei à Prefeitura do Rio? Eu acho que é rodar com calma o Estado.
né, conhecer de verdade a realidade da população, né, entender. Eu acho que o nosso papel na política, né, a gente é fruto do nosso meio. Exatamente. Né? Então, o que é a minha realidade? Eu sou um cara nascido no Rio, de classe média, né? Portanto, aquilo ali eu entendo muito o que é a minha realidade, mas, né, quando você governa para todos. É assim que eu busquei ser prefeito. Eu não nasci numa favela carioca. Eu não passei necessidade, eu não sou filho de uma mãe solteira, como é o caso da maioria, ou de uma grande parte dos jovens do Rio de Janeiro. Né? Eu não nasci no campo, eu não nasci tirando leite de vaca, plantando, né? Então o meu esforço sempre não é inventar personagens, mas é ser o mais amplo possível, porque a dor das pessoas tem que ser minha dor, né? A agonia das pessoas, o choro das pessoas tem que ser o choro do governante. Então, porque a gente é isso, a gente é fruto, né? A Renata é uma jornalista, eu não conheço a tua história, é isso, aquilo, né? Cada um tem o seu lugar para ocupar. Então eu tenho feito esforço, ouvido muito, aprendido muito. De novo, eu já fui deputado federal 2 vezes, candidato outras 2 vezes, rodei já muito esse estado. Mas eu falei, cara, eu não quero fazer dessa campanha uma coisa de chega lá o cara, sobe num palanque, né, e diz para todo mundo o que você vai fazer com Cabo Frio. Não, eu tô tentando entender. Você tá fazendo um papel de escuta, eu tenho observado isso. Como eu acompanho. E tem tanta coisa legal, Renata, isso que eu tenho visto. Inclusive, você tá dividindo com a gente que acompanha a sua rede social. É isso mesmo. Que a gente começa a descobrir o potencial de cada cidade. Gente, assim, vamos lá. Primeiro, vou falar aqui esse negócio que o Fabinho lá, o Vantuil, conseguiram a Ilha do Dinossauro. Ilha do Dinossauro. É incrível. Demais, né? Agora, sim, o Estado não acompanhou. Nunca acompanhou. Né? Porque Amaral Peixoto, aquilo ali, no verão desse ano, vai dar um nó maior do que já dá. Vai dar. Exatamente. Né? Quer dizer, você não ter ali tido a área de desenvolvimento econômico do Estado atrás de uma grande rede hoteleira. Não tem. Você ter um resort ali do lado. Bacana, né? Demais. Aquilo é nas margens da Lagoa de Araruama, é incrível. É lindo. É um exemplo de preservação ambiental com ocupação econômica. Né? Então, compara com Brasília, né? Que tem hotéis bacanas ali na beira do lago, aqui poderia ter imagina, também. Mas não vai fazer falar mal de Brasília. Não é tão bonito. Cuidado, cuidado. Não vou, por favor. Não vou falar mal, não. Brasília é um horror. Né? Maravilhoso é Iguaba. Então, assim, é verdade. Né? Então, assim, você tem um monte de coisa. Aí você vai na cidade do Carmo, né? E aí você vai encontrar uma cachaça que ganhou o prêmio de melhor destilado do mundo. E a gente nem sabe disso. Não sabe. O queijo de cabra, de ovelha, de Valença, ganhou o prêmio mundial de melhor queijo de cabra. Olha aí. E a gente não cria narrativa, a gente não faz marketing disso. Né? A gente tem, como é o nome daquela serra que tem em Minas, que todo mundo come os queijos? Canastra. Serra da Canastra. Serra da Canastra. Aquilo é produto de marketing. Né? De uma leitura de origem controlada, dominação de origem, não sei das quantas. Essas coisas que a gente precisa fazer para valorizar a produção. Então, são coisas, quando você faz uma campanha tradicional, você chega na cidade, pede para os políticos da cidade juntarem lá uma multidão, essa multidão não consegue falar com você não consegue ouvir, você fala com eles, eles também não entendem o que você fala, que é tanto grito, tanta música. Tem essa parte da campanha, não estou dizendo que eu não vá fazer, mas essa pré-campanha tem me permitido isso. Mas eu tô percebendo que você gosta pra caramba de fazer isso. Não, adoro, porque a gente vê seus bom. Vídeos, a alegria, a brincadeira, todo dia se espetando no abacaxi. Não, mas agora o mais engraçado foi o seu, como era o nome dele, gente? O Silas, não me lembro o nome dele, que foi esse do teu tirando leite lá com ele em Macuco. E ele virou pra mim, doutor, melhor só virar governador mesmo. Quebrar, né? Pra leite aqui você não vai levar muito jeito, não. Agora, Eduardo, a gente aproveitando que estamos na região que é banhada pela Laguna de Araruama. Já tô até irritando os adversários, dizendo que não aguenta ver eu andando a cavalo, andando de cavalo, ele não sabe falar português. Cavalo. A cavalo. Não é. A cavalo. Você, Eduardo, pode estar andando de cavalo. Você vai me criticar para ele falar português. Vamos trazer o recorte aqui para nossa realidade. A Lagoa de Araruama é um pouco esse símbolo. Vi que também você discutiu a questão da laranja de Araruama, que é a mais gostosa, e a gente fala pouco também disso. Laranja folha murcha. Docíssima. E a Lagoa de Araruama, já que a gente está falando de queijo canastra, já que a gente está falando do potencial, a nossa tainha, o nosso camarão, a importância da Lagoa de Araruama como hidrovia, enfim... O que o Eduardo Paes, se conseguir
realizar esse projeto de se eleger o governador? Qual é esse olhar a partir dessa escuta que você tem feito? Vamos lá, aqui? se a gente olhar a região dos lagos como um aglomerado urbano só, que é o que de fato é, né? Você pegar ali de... Era um município só, né, era um município só de 1.200.000 pessoas, né? Então, se você for olhar, é uma coisa só. Claro, tem a divisão político-administrativa, tal, que se convencionou fazer, mas é um município só. Esse é o segundo polo gerador de turismo no estado, né? Então, é a cidade do Rio, que é natural que seja, e a região dos lagos. E o interessante da região dos lagos são essas diferentes vocações, né? Porque você tem características, cada cidade tem sua característica, né? Então, Búzios tem uma coisa mais sofisticada, internacional, né? Com uma hotelaria de altíssimo nível. Isso aí. Né? Cabo Frio com uma coisa mais acessível, mas também uma cidade com muita mais estruturada também. Estruturada, alternativa gastronômica, né? Você tem uma coisa mais assim, eu diria mais praia raiz, que é Arraial e Saquarema. Quer dizer, cada um com as suas características. Como é que você vende isso de uma coisa só do ponto de vista de turismo? Como é que você traz mais... Uma coisa que eu falei outro dia, que pode parecer meio louca, mas que eu de fato pensei nisso, a gente fez aquele Todo Mundo no Rio, né? Que é aquela história que veio Madonna, Lady Gaga e a Shakira esse ano. Lota a cidade, divulga internacionalmente, né? Foi uma aposta que, inclusive, foi muito criticada quando resolveu fazer isso. E arrumou um terceiro grande evento para a cidade, né? E aí e a mídia internacional daquilo é uma loucura. Baba, né? Eu estava dizendo um dia que eu conversei com o Cavalieri, o Dato Cavalieri, prefeito do Rio. Falei, Cavalieri, tinha que pensar, cara, de repente aproveitar a vinda. Por que a gente não vai fazer uma região dos lagos como uma região turística? Né? A gente não ter um evento como esse, trazer o mesmo. É verdade, é possível. Você tem público, né? Você tem gente, vai criar mais um evento, que aí as cidades, naquele momento, também em maio, não vão fazer os seus festivais de jazz, seus festivais disso, daquilo que fazem, é muito legal que façam. Né? Então são alternativas. Né? Então, isso aqui tem uma vocação turística, agora o Estado tem que caminhar junto. Tem. Né? Tem que fazer os investimentos em infraestrutura necessários para a região, atrair empreendimentos de qualidade para a região. Quando você olha, você falou aqui da laranja, dos pescados, né? O Rio tem uma característica, isso é um aprendizado de agora, né? É fácil você chegar lá, pegar um estudo daqueles, bota no chat GPT e vai te fazer o resumo, sai aqui listando os pontos importantes para a agricultura fluminense. Mas uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, nós não vamos ser nunca o Mato Grosso, né? Nós não vamos ter uma produção de laranja como tem em boa parte de São Paulo. Então, por exemplo, a laranja de Araruama é uma laranja especial. É diferente, né? Como é que você beneficia mais? Como é que você faz daquilo ali, né, transforma num preço mais caro? Como é que você agrega valor àquele produto? Né? Que é uma coisa, aí você tem coisa, saindo um pouco da região dos lagos. Você já ouviu falar no café de Varriçai? Não. De Porciúncula, é uma loucura. Ouvi a partir de você. São cafés especiais, né, E tem uma turma muito competente fazendo, mas não há apoio do Estado, não há narrativa. A gente trouxe, eu, como prefeito do Rio, eu trouxe aquele guia Michelin, que é o guia dos melhores restaurantes do mundo. Sim. Né? E eles vão e ficam na cidade do Rio olhando. Eu me lembro de quando os caras vieram ao Rio conversar comigo, eles disseram, Eduardo, a gente vem aqui pro Brasil, você pensa em café, Pelé e samba. E aí você vai no restaurante que a gente vai dar estrela ou não vai dar estrela, e o café é Nespresso. O Nespresso é fabricado da Suíça, caramba. Porque agrega valor. Eles fazem isso. A gente produz o café, exporta, e eles lá agregam valor e cobram 30 vezes o preço. Chega aqui em cápsula. Chega aqui em cápsula, né? Que é gostoso. É gostoso. Mas as pessoas querem os cafés especiais. Elas querem o queijo, que eles chamam de farm to table, da fazenda para a mesa, né? Tem uma coisa de produção local. Então, essas coisas bem vendidas, sabe? O sujeito num restaurante de frutos do mar, que tem vários, em Cabo Frio, uma cidade com uma gastronomia grande. Aliás, eu vou trazer o Guia Michelin para todo o estado. Se olhar a gastronomia de Búzios, se olhar a gastronomia de Cabo Frio, se olhar a gastronomia de Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, de Paraty, Angra menos. Angra acaba tendo menos porque tem muito negócio da Ilha Grande. Mas você tem gastronomia de muita qualidade, né, que não é uma gastronomia necessariamente sofisticada, que vai buscar estrelas Michelin. Você tem um turismo gastronômico, que é uma coisa hoje impressionante. Então são potencialidades econômicas do Estado muito mal exploradas. Quer dizer, há oportunidade de se desenvolver economicamente ainda mais. Agora o Estado
tem que chegar junto. Papel do Estado também com relação ao Aeroporto Internacional de Cabo Frio, um aeroporto maravilhoso. Sabe como é que eu fiz para recuperar o Galeão? Vocês acompanharam. Eu acompanhei. O Galeão estava abandonado, praticamente fechando, está batendo todos os recordes agora. A Gol anunciou um hub internacional agora no Galeão. Sabe o que é prefeito que eu fiz como prefeito? Eu falei, não é possível o Rio não ter uma ligação com Nova York, com não sei o que, babá. Eu falei, Gol, qual a ocupação mínima para você ter um voo Rio-Nova York direto? Começa agora dia 7 de julho. Disseram, se não tiver 70% da ocupação, não vai. Compensa. Eu falei, então faz o seguinte, bota o voo, a gente vai assinar um contrato aqui, se tiver 56%, 14% eu que vou pagar. Pronto. Né? Então você começa, é um ativismo estatal. Daqui a pouco tem mais de 70. Imagina por que cargas d'água nós não temos voos regulares, não só na autoestação, mas regulares, até porque não tem mais baixa estação na região dos lagos, para o aeroporto de Cabo Frio. É. Né? Isso o Estado pode... Como é que você não tem voo regular da cidade do Rio de Janeiro para Macaé, para Campos? Cidades do óleo e gás, cidades grandes, importantes, né? E distantes ao mesmo tempo, né? Eu vim para Cabo Frio hoje de carro. Perto né? e distante. Eu até vou voltar amanhã para Cabo Frio, não vou dormir aqui que eu tenho umas agendas do Rio amanhã, até volto para Cabo Frio amanhã. É perto, né? Ah, mas de avião era 15 minutos, 20, tudo sei lá. bem, mas assim, eu como gosto de andar no chão, eu viria de carro, mas quando você vai para Campos, o cara que quer visitar o Porto do Açu... É mais longe. Você tem homem de negócio, são 5, 6 horas. Né? Então se perde cliente, ou então tem que providenciar um voo fretado, um helicóptero. Então tem que ter, para essa indústria do óleo e gás, Macaé e Campos tem que ter voos regulares. Né? E são voos viáveis. Agora, tem que ter política pública. Papel do Estado ajeitar essa relação. É óbvio, entendeu? E assim, você tem aqui em Cabo Frio um prefeito com muita qualidade, com sofisticação. O Serginho é um cara de bom nível. Aliás, um abraço para ele aqui. Até prefeito que não está me apoiando, não quero confusão, porque a gente vai trabalhar junto, se Deus quiser, daqui a alguns meses, né? E eu quero trabalhar com todos os prefeitos, não quero saber de briga local, de confusão, quem ama quem odeia quem. Esse papel não é meu, né? Porque eu fui prefeito 4 vezes. Respeito quem está comandando. O sujeito ganhou a eleição no passado, ele é o legítimo representante, ano passado não, em 24, ele é o legítimo representante do interesse da população de Cabo Frio. Então, sabe, como é que eu agrego para um cara que de fato pensa na história do aeroporto, eu sei que o Serginho pensa, como é que eu colo com ele e auxilio? Né? Como é que a gente opera junto? Como é que o governador e o prefeito vão juntos conversar com companhias aéreas? Que melhorias essas companhias aéreas precisam? É um aeroporto de enorme qualidade. Exatamente. De enorme qualidade. Fácil acesso. Maravilhoso. Integra muito. Mas subutilizado totalmente. Cá entre nós, né? Numa região de Cabo Frio, que você já entra, fica com cara de começar a babar. Né? Só de voada só aqui. Só de chegar aqui. As pessoas estão que eu nunca mais saio desse lugar. Não vão embora mais, não. E as pessoas estão muito ligadas no turista que vem pra cá, mas nós que moramos aqui também queremos ir pra fora e sair direto do aeroporto. Claro, então tem uma outra. Isso, é óbvio. Uma outra a gente sempre tem que ir pro Rio se articular pra deixar. Você tem um setor produtivo, uma economia forte na região dos lagos. Né? E ela precisa se deslocar. Tudo bem, de novo, aqui é mais fácil de carro, né? Para pegar um Galeão da vida no Santos Dumont, ok. Mas você pega o norte, do noroeste fluminense, caramba, é muito longe. Agora eu queria aproveitar que você falou um pouquinho de Serginho, é um gancho importante. Você deixou bem claro, então, aqui que, apesar de Serginho hoje ter declarado apoio a Douglas Rusch, porque é do mesmo partido dele, mas a gente sabe da sua boa relação e do respeito que você tem com o prefeito. Eleito governador, Cabo Frio vai estar totalmente no seu... Imagina, gente, olha só, eu tenho dito isso, inclusive em lugares que eu tenho lá o apoio da oposição, não esperem de mim hostilidade com o município nenhum. O Rio está muito ferrado pra gente perder tempo com briga. Assim, como é que eu melhoro o IDEB do estado, do Rio, né, que é o penúltimo do Brasil, só está na frente do Rio Grande do Norte, se não trabalhar com os prefeitos, que tem as redes de ensino fundamental? Até no caso aqui de Cabo Frio tem uma escola do ensino médio, né, que é municipalizada. Como é que eu melhoro a saúde pública se eu não trabalhar com os prefeitos? Como é que você integra? A saúde pública tem que ser pensada como uma coisa só, não dá para eu ter uma proposta para Iguaba, outra para São Pedro, outra para Aruama, outra para Cabo Frio, não dá. Não dá. Esqueceu o município porque o prefeito não te apoiou. É isso, não dá, pode. Entendeu? Então assim, é óbvio que eu adoraria que o Serginho me apoiasse, é óbvio que eu adoraria que ele votasse em mim, aqui. Óbvio que tô pedindo para todo mundo, é meu papel, né, mas, enfim, não tem essa, entendeu? Não tem essa, não dá para ser assim. Eu acho que o Estado
Aliás, eu estou avisando aos prefeitos, vai acabar essa conversa de deputado tem que ser intermediário, senão o prefeito não consegue conversar nem com o governador, nem com o secretário. O deputado tem que ser respeitado, tem que ter sua força, da sua representatividade, mas prefeito também. Gente, prefeito é quem... Eu fui 4 vezes. Prefeito é quem sabe dos problemas das cidades, quem conhece o drama da Lagoa, quem conhece o drama da violência, quem, mesmo não sendo atribuição deles, quem conhece o drama da mobilidade, da saúde do povo de Cabo Frio, chama-se Dr. Serginho. E os políticos locais, os vereadores. Não é o turista deputado que vem aqui de vez em quando. Ou então são os deputados locais. Pronto, falei. Né? Quer dizer, não sei se eu estou criando muita polêmica aqui, mas como é que eu, como prefeito do Rio, cidade com as dimensões do Rio, com a população do Rio, eu passava todo dia da casa oficial do prefeito. O prefeito do Rio tem uma casa oficial que é no Alto da Boa Vista e ia para o centro, para a prefeitura. Naquele caminho eu sabia de tudo. Mas mesmo assim, como é que eu sei o que está acontecendo em Santa Cruz, do extremo oeste do Rio? Que é longe, né? Eu tinha lá o meu subprefeito, que ele é que está naquela realidade. Por mais que eu fosse, que eu vá, por mais como governador, e eu sou andarilho, eu gosto, eu trabalho fim de semana, eu gosto de estar perto do problema, eu tenho prazer, é isso, aquilo que eu falei do Lacerda, lá eu tenho nojo dos políticos que fazem cara de cansado, depois de encher o saco do povo para votar, vai trabalhar, não dá para ficar com cara de cansado. Então, eu vou andar muito, mas não tem jeito. Quem sabe de Cabo Frio, quem sabe onde a porca lá, o roda o rabo, sei lá como é que chama essa expressão. O calor da panela. O calor da panela, onde é que o bicho pega é o prefeito, são os vereadores. Eu te confesso que eu tenho feito muito mais campanha, essa pré-campanha com o vereador do que com o deputado. Porque os deputados têm voto por causa dos vereadores. É verdade. Eles é que estão ali na ponta. Eu fui vereador. Vereador é uma raça que sofre loucamente. Sofre muito, né? Rala na muito. ponta. Todo mundo procura Agora, ele Eduardo, direto. Vai mandar um abraço para nossa querida deputada Ana Paula Mendes, que eu tô adorando o dela aqui. Fera, teve aqui. Mandar um beijo pra Ana Paula. Ana Paula, que foi uma surpresa, nossa colega de profissão, jornalista incrível, uma mulher que tem feito a diferença. Eu tenho percebido aí que tá tendo uma turma engajada com ela e eu vou ficar muito feliz se ela conseguir se eleger deputada. Você ter uma pessoa com as características da Ana Paula, né? Que mete a cara a tapa. Pra ser político é difícil, passa a ser sujeito a críticas, que o jornalista também recebe, mas é muito mais intenso da política, né? Tadinha, ela foi me apoiar e começar a dizer que ela era comunista. Comunista? Falei, meu Deus. Como se você fosse comunista. Mas tudo bem, aí eu também já tô naquela fase da vida que eu não contesto mais certas coisas. Porque a esquerda me chama de fascista e a direita me chama de comunista. Como eu não tô afim de procurar fazer terapia a essa altura da vida, né? Então assim, eu não vou ficar... Eu sou pragmático, minha ideologia é o Estado do Rio. Eu não acho admissível que você seja governador de um estado e não procure o presidente da República, seja ele quem for. É verdade. Se for o Zema... Tem que engolir a seco seus problemas pessoais. Não tem que engolir a seco, não. Tem que tocar a vida, porque você está governando. É aquela história do sábio, né? Que o cara perguntou pro sábio qual é o segredo para ser feliz e tal. Ele falou assim, o segredo é não discutir com pessoas idiotas. Eu não concordo contigo. Isso. Você tem razão. É isso. Eduardo, a gente vai falar um pouquinho agora sobre segurança, que é um tema que vem nos preocupando demais, né? E a gente entende também que o governador que conseguir ajeitar a questão da segurança pública no estado do Rio de Janeiro vai ser aclamado na política, porque o Rio de Janeiro parece que é insolúvel quando o assunto é segurança pública. E tem um detalhe, eu sempre gosto de repetir isso, o verão se muda para cá no verão. O pessoal entra de férias, servidor público, estudante, vem todo mundo para cá. Todo mundo vem. E aí não veio o efetivo da Polícia Militar. E aí eu quero saber, o Eduardo, o que planeja, caso se eleja governador, vendo essa realidade, mas ao mesmo tempo compreendendo que o Rio, região metropolitana, hoje tem 66% do seu território dominado por facções criminosas. Como equacionar essa relação? Olha só, vamos lá. Primeiro, né, eu só sou candidato porque eu tenho absoluta convicção, certeza e fé. Aliás, eu sou candidato pela 3ª vez e renunciei há 3 anos de mandato de prefeito, porque comigo não tem a história de que as coisas são insolúveis. O que é insolúvel é quando a gente elege delinquente. Então, o que a gente viu ao longo dos últimos anos foi uma politização das forças policiais, vimos secretários de Estado da área de segurança sendo presos por ligações com o Comando Vermelho, com milícia. O candidato a governador deles era o presidente da Assembleia, que foi preso, está preso por ligações com o Comando Vermelho. Isso tem que deixar bem claro. Então é possível ter solução sim. A primeira coisa
política de segurança pública é política de Estado. Não tem político metendo a mão, não tem deputado sugerindo ou indicando comandante de batalhão ou delegado de polícia. Então fica aqui o recado claro, que todos os políticos já sabem, e muitos não me apoiam por isso, não vão se meter na segurança pública. Só se for para reclamar, para apontar falhas, para denunciar erros. Aí é a liberdade do deputado. Mas agora enfiar delegado? Mas não vão mesmo. Aliás, eu vou acabar com aquela conversa também, tanto delegado, tanto policial à disposição da LERJ. Botar todo mundo para trabalhar. Tem deputado lá que parece que tem um batalhão à sua disposição, uma tara por andar cheio de policial. Precisa disso tudo, né? Se tiver um caso comprovado de ameaça. De ameaça, o caso compete ao Estado proteger o agente público. E analisar caso a caso, né? Claro, que cada agora tem lá uma turma que só anda de giroscópio. E parece parece o Obama, o Trump chegando em algum lugar. Então isso é uma coisa importante. Então, política de segurança pública é tarefa de Estado, é função de Estado, não vai ter política nesse negócio. Uma coisa que tem me impressionado, eu disse aqui, fui 3 vezes candidato a governador, nas minhas outras disputas, tirando a região metropolitana do Rio, capital, Baixada e São Gonçalo, em nenhum lugar reclamavam comigo de segurança. Né? Era uma coisa meio distante. E dessa eleição, eu estou vindo em Bom Jesus, Itabapuana, Cachoeira de Macacu, região dos Lagos, nem se fala, território dominado, isso, aquilo, milícia, narcotráfico, narcomilícia, esse nome todo que seja. Ou seja, você tem um conjunto de políticas públicas necessárias, é trabalhar com dados e evidência, né? Você ter o efetivo necessário, é o policiamento ostensivo adequado, né? Como é que você usa a tecnologia para o combate ao crime, né? E o problema é que esse governo que saiu, que está, enfim, que saiu agora, né? Temos um governador interino, não fez política de segurança pública. O que fez foi isso, né? Ter agentes políticos ligados com a criminalidade, conversando com o Fernandinho Beiramar, ou tirando o preso do presídio de Bangu, né, pela porta, à plena luz do dia. É isso que a gente viu, né, o tal do Abelha. Então, assim, saiu pela porta da frente. Da frente, não foi dos fundos, não, da frente. Pela porta da frente. Aí. Com o secretário do Cláudio. Aí a gente não entende por que chegou do jeito que chegou. E todos eles com discurso de valentão. Ou dar tiro na cabecinha, ou não sei o que, fazer aquelas poses de internet, ficar com aquele braço assim. Todo mundo tchutchuca do Comando Vermelho. Todo mundo. É verdade. Né? O Bacelar, o candidato deles, agora foi substituído, porque foi preso e está preso. O deputado Thiago Angel, aqui, do Norte Noroeste Fluminense, tocando zap com o traficante de drogas. Botando pra trabalhar. Assim, como é que você pega a segunda região turística do estado e não tem um plano sazonal? Não tem. E aliás, aqui tá cada vez menos. Aí vem, no ano da eleição, o governador começou a construir o batalhão de Araruama. Esteve aqui que dia? Mas diz que já tá meia boca ali o batalhão. Mas peraí. Ele vem, o sujeito sabia que ia sair em março, que supostamente era candidato ao Senado. Tinha uma de suspeita enorme que, depois de 7 anos de governo, ele vem a 1 mês da série dizer que vai começar uma obra de um batalhão. É mentira, eles são enganadores. Né? Então, é necessário uma maior distribuição de batalhões aqui. Maior efetivo certamente é muito mais necessário. Né? Então, nós vamos na segunda região turística. A própria Andréia falou na época que ela veio aqui, né? A Andréia, que era comandante, ela chegou a falar isso, né? Que o efetivo era mais importante do que o próprio... Exatamente. Você constrói mais um prédio, você vai ter lá os policiais fazendo serviço administrativo. Mas é óbvio que você olha para a região dos Lagos, ou aquilo que eu disse aqui inicialmente, esse aglomerado urbano de 1.200.000 pessoas, essa grande cidade, chamada região dos Lagos, com seus vários municípios, ela precisa de um olhar integrado de segurança pública. Ela precisa que o segurança presente não pertença a um deputado. Precisa que seja um sistema de policiamento profissional ligado às forças de segurança, como agora fez o governador interino Ricardo Couto, que antes era do secretário de governo, que é um deputado lá do Sergipe, um senador do Sergipe, que era quem mandava, atendendo a LERJ. Né? Então, são coisas importantes. Uma região turística do Rio de Janeiro, você tem, né? Vamos lá, quais são as grandes regiões turísticas do estado? Capital, região dos Lagos, região serrana, Costa Verde, né? São os grandes, né? Aí você tem Agulhas Negras, que é um deslumbre ali, Mauá e tal, né? E tem outras áreas muito boas. Ali tem que ter efetivo, né? Tem que ter segurança, mas eu te confesso que a minha preocupação hoje é muito retomada de território. Não é aceitável parte do território de Tamoios
ou de Rio das Ostras, ter milícia comandando, né, exercendo o monopólio da força que é do Estado. E a gente está vendo aqui, por exemplo, situações já batendo na nossa porta em áreas nobres, desses criminosos também dominando sinal de internet, dominando também... A farinha do padeiro. Exatamente. O frango, né, o fantástico. Até a farinha do padeiro é sacanagem. Até a farinha do padeiro. Agora tem uma outra questão também. Eu sei que você se vangloria muito, e a gente já teve com o Renan Ferreirinha, da política educacional desenvolvida no município. E uma realidade que me ocorreu é que o Estado, no caso aqui, que cuida do ensino médio, de todas as escolas do ensino médio dos 92 municípios, aqui na nossa região, por exemplo, a Coordenadoria de Educação... É Niterói. A gente pode ter uma segurança, você eleito governador vai trazer aqui... Se o Thiago Rangel, que foi preso por estar usando a Coordenadoria de Educação do Noroeste Fluminense para arrumar emprego para traficante, tivesse pedido, talvez o Cláudio Castro tivesse aberto a Coordenadoria. Tem que ter. Eu repito, né, a gente tem que tirar essa concentração do poder da capital. Da capital. Não dá, né? Não dá. Eu falo aqui como pessoa, você foi prefeito do Rio. Eu, mais do que ninguém, sei que é impossível você ter essa concentração, né? Você não vai entender os problemas do Estado. Então é óbvio que descentralização de poder, presença mais forte do governador. E o Rio cá entre nós é fácil. São só 92 municípios, território pequeno. Pô, se comparar com Minas, são quase 1000, né? O governador tem helicóptero, né? Eu te confesso que eu tenho medo de helicóptero, mas havendo necessidade eu vou, eu prefiro vir de carro, né? E mesmo como governador eu vou preferir vir de carro, se eleito for, né? Então, tem que descentralizar o poder. A região dos Lagos é muito importante para ter que os agentes públicos aqui tiverem, o diretor da escola precisa na coordenadoria, eu não sei quem precisa na coordenadoria, vai ter Niterói. Né? Perde um dia inteiro para resolver uma questão que podia ter uma unidade aqui na região resolvendo. É óbvio. Tem algumas perguntas por aqui. Nosso amigo Pedro Abreu, vereador lá em São Pedro da Aldeia, que está acompanhando. De São Pedro. Ah, que legal, Seu fã incondicional. Apanhou muito, Pedro, apanhou muito. Isso aqui ele faz parte mesmo desse time de jovens que você consegue recrutar na política aí. Tá, e tá aqui o Marco Aurélio Souza falando que a entrevista é incrível, e ele tá perguntando se você pretende ampliar o projeto das clínicas das famílias. Clínica das famílias ou... Clínica da família. Assim, a Clínica da Família é um projeto típico de prefeituras, não é do governo do Estado, né, de prefeituras, porque a atenção básica é uma obrigação das prefeituras. Né, foi um projeto que a gente fez na Prefeitura do Rio, muito bem sucedido, e é óbvio que o que eu quero ser é o grande coordenador e implementador de políticas públicas no Estado através dos prefeitos. Então, eu disse aqui sobre educação. Quais são os incentivos que eu posso dar a um prefeito para ele ampliar a atenção básica dele? O que eu posso repassar mais de recursos? Que parte da conta você pode contratualizar com a prefeitura se ele contratar e ampliar a prestação de serviços de atenção básica? Por exemplo, o Ceará, que é um estado muito mais pobre, muito mais desigual que a gente, é super bem sucedido no IDEB por um motivo, porque o governo do Estado criou os incentivos adequados, deu o apoio necessário às prefeituras para que elas melhorassem o ensino fundamental, né, e buscou fazer sua parte no ensino médio. Então, aquilo que eu venho dizendo aqui, né, sobre o Serginho, como é que eu melhoro índices do Estado, seja de educação, de saúde, de IDH, isso e aquilo, se a importante cidade de Cabo Frio, através do seu prefeito, não estiver engajada, trabalhando em conjunto, participando da tomada de decisões. Também não pode ser aquela coisa de política pública vindo da capital, né, dizendo, ô Cabo Frio, vocês têm que ter isso. Não, ouvindo, debatendo, desenvolvendo e tocando isso para que a gente possa melhorar. Então isso vale para a Clínica da Família. Né? A Clínica da Família é o modelo que a Prefeitura do Rio escolheu para fazer atenção básica. Vai ver que aqui tem outro modelo mais interessante. Né? Cada município tem que ter sua liberdade de implementar seu modelo. O papel do Estado é dizer, tem que aumentar a cobertura de atenção básica do Programa de Saúde da Família. Chegando pergunta aqui também bem interessante. Se você for eleito, o Aquiles Barreto vai ser seu secretário de Ciência e Tecnologia? Tá perguntando o Diego Brum por aqui, ó. Não tem nenhuma previsão disso. O Aquiles é um grande amigo, um grande aliado, uma pessoa que me ajuda muito na região dos Lagos, né, que infelizmente até se retirou um pouco da política, não estava se candidatando, né? Tá mais nos bastidores com você, adoro os bastidores, é meu irmão, meu amigo, não tem nada disso, eu não...
Assim, as pessoas ficam querendo, né? O governo você monta quando você ganha eleição. Depois ganhou, né? Primeiro tem que fazer o trabalho, o dever de casa, né? E aí você tem composições políticas que podem ser feitas, não é pecado. Né? Você não pode ter política na função de Estado, fazenda, procuradoria, controle, polícia. Né? Eu nunca tive na Prefeitura do Rio, nas funções de Estado, a política. Agora, em outras funções de governo, pode ter política sim. Eu fui secretário 2 vezes, fui secretário municipal de Meio Ambiente. Meio Ambiente, né? Fui secretário estadual de Turismo, Esporte e Lazer, sendo político, sendo deputado. Né? Não é um problema, não é uma negação da política. Esse jogo não me cola. Né? Eu não vou vir aqui o sujeito que está há tantos anos na política e dizer, não, senhores eleitores, essa turma, não, o problema não é a política, o problema é isso que eles fazem que não é política. O problema é transformar a secretaria num feudo. O problema é roubar igual um desgraçado. O problema é não ter política pública definida, meta, plano estratégico. O problema é o governador ser um omisso. Isso é que é o problema. Eduardo, tem um monte de pergunta aqui, mas tem uma coisa Será que foi a mãe do Aquiles que mandou isso? Vai dar emprego pro meu sacanagem, hein? Brincadeira. Aqui, tem uma coisa que eu acompanhei no seu governo que foi genial, que, por exemplo, Parque Madureira, Parque Suzana Naspolini... E aí, você quando inaugurou o parque lá em Madureira, tomou banho com a turma no meio do chafariz, aquilo foi uma alegria. Então a gente quer saber, a região dos lagos tem muitas áreas que são dentro desse conceito de preservação, de parques. Sonha, pensa em alguma coisa aqui para nossa região nessa direção? Eu acho que você tem que, nas áreas de preservação, você tem que sempre tentar dar viabilidade econômica. De novo, o Parque dos Dinossauros é um exemplo disso, ali em Iguaba. Né? É sustentável, não provocou danos ao meio ambiente, ao mesmo tempo se construiu um equipamento que eu tenho certeza vai trazer muitas divisas, vai dar lucro para o privado, vai trazer divisas, turistas, né? Então é possível. Ou então você dá um uso mais intensivo em áreas de proteção ambiental. Claro, áreas muito frágeis não dá para ter um uso muito intensivo, mas também é uma alternativa de lazer para a população, né, que precisa desse lazer. Então cada circunstância é uma circunstância. Né? E assim, às vezes as pessoas dizem, eu quero que você faça pelo interior que você fez pelo Rio. Eu não. Né? Primeiro que eu era prefeito, não era governador do estado. Né? Segundo, eu acho muitos lugares do interior muito melhor do que a cidade do Rio, não, e são os problemas da cidade do Rio. Né? O que eu quero é usar capacidade de gestão, métodos, né, que a gente trabalha para evoluir nas tarefas e no papel do Estado aqui. Mas eu, de novo, devolvo aqui, repito, o protagonismo dos prefeitos tem que ser muito grande. Trabalhar em parceria, junto, né? Ver, Serginho, quais são as prioridades de Cabo Frio? Não vai ser de cima para baixo. Qual é o grande investimento? O que você quer ser quando crescer? Como é que a gente melhora? Né? O que é vocação econômica? Né? Como é que a gente pensa um plano estratégico integrado para a região dos lagos? Que papel cada município cumpre? Que vocação? Tem uma vocação turística comum, mas um vai especializar, né, em audiovisual, nas novas tecnologias, da economia da inovação. Quais são aqueles que a gente vai ter mais cultura? Como é que você dá sustentabilidade econômica às cidades para não ficarem tão dependentes do royalties do petróleo? Como é que se utiliza dos royalties do petróleo para inovar, para crescer, né? A gente já viu isso, Campos perdeu essa chance, 40 bilhões de reais de... Cabo Frio mesmo. Cabo Frio já teve seus áureos tempos de arrecadação de royalties de petróleo. E acaba, gente. Acaba. Então, a oportunidade, né, deve ser para isso, para pensar. Eu penso grande, né? Eu fico, assustado com a cabeça pequena da política fluminense, né? A gente vem de um governo que teve 25 bilhões de reais da SEDAI e não construiu uma ponte, não duplicou a Amaral Peixoto. Gente, duplica a Amaral Peixoto dos trechos aqui de São Pedro para cá, duplica... Ia ser uma saída... Duplica no Rio das Ostras. Rio das Ostras, que é um horror. Outro dia eu estava no feriado, demorei 7 horas para chegar, eu vim rodar a região dos lagos. 7 horas. Minha mulher... falou, vamos para Búzios e tal, gastei um dinheiro lá, fiquei numa pousada bonita e eu só podia chegar à noite, que eu estava rodando a região, né? E aí eu demorei 7 horas para chegar em Búzios, mas o pior foi no domingo, eu ia para Rio das Ostras, para Macaé, tinha almoço com o prefeito Elbert, eu demorei 4 horas. Você jantou com ele, então? De Búzios até Macaé. Então assim,
São coisas que tinham que ter sido investidas, porque isso é que vai mexer com a economia da região. E tem trabalhador, você pegou num feriado, mas tem trabalhador ali, que mora em Rio das Ostras, trabalha em Macaé e pega esse congestionamento todo santo dia. Isso. Então, assim, como é que muda? Essas questões... Mesmo sem congestionamento, demora. Eu tive essa semana em Porciúncula, né? Extremo noroeste fluminense. E tem um prefeito interessante lá, o Guilherme, que é até do meu partido. O Guilherme é urbanista e tal. Eu cheguei lá e vi uma coisa que eu falei, Guilherme, espalha para os outros, que se eu virar governador é isso. Ali você tem um problema, né, do Rio Muriaé, que causa enchente, aliás, em toda a região ali. Ele contratou um super plano de macrodrenagem para a região, contratou com o FRJ. Falei, o cara que tem projeto, tem visão estratégica, nos meus governos se dá bem. Né? Eu quero ser um governador que trabalhe implodindo perimetrais. Né? Como é que você muda a realidade? Lembra o que era o Porto no Rio? Nossa. Então veja o que é agora. Para nós mulheres aquilo era apavorante andar ali. Ninguém ia. Agora é um dos lugares mais importantes da cidade, que você tem que transformar. Então como é que a gente pega, né? Você tem a Via Lagos aí, mas como é que você pega... Você prometeu que ia dar um sacode nesse pedágio da Via Lagos. É isso aí mesmo, Eduardo. Eu quero saber o seguinte. Não é o pedágio, é o ingresso, né? Pra região do Lago. Denunciei isso. Né, chamei atenção para isso. Eu acho que você tem um problema no modelo de agências reguladoras ou nos personagens que são colocados em agências reguladoras, são também indicações políticas, amiguinhos do poder, que não entendem nada das suas concessões. Então isso precisa ser debatido, precisa ser falado. E nós vamos mudar o modelo de indicações para agências reguladoras. Não dá para ser indicação de deputado, não dá para ser amiguinho do poder. Tem que ser gente, ali tem que ser gente técnica. Né? Tem que ser gente que saiba tomar decisão, avaliar e aplicar as tarifas adequadas, né? Exigir as contrapartidas do concessionário, né? Porque parece só vem a entender quais são os critérios para chegar no valor também. Você pega ali, a gente tem um debate já está vindo ali desesperado, mandando eu acabar a entrevista. Eu falo muito. Eduardo, por mim... Palma, não priemos cânico. Por mim você ficava falando aqui até amanhã, mas o Júnior aparece toda hora ali. Ele tá brabo, assim, ó, eu preciso dar um recado aqui. Júnior Chuchu ligado na gente, falando que a entrevista tá maravilhosa. Rony Plástico também ligado. Cidadão, olha aqui, ó. Que beleza, hein? Tá aqui, ó. Tá o Júnior também da gráfica, empresário aqui que tem uma gráfica na divisa. Juninho 09. Querendo saber se você vai ou não colocar alguém da região dos lagos no seu secretariado. Certamente. Olha! Que beleza, hein? Olha, pode ter certeza, eu acho que isso é muito importante, né? Da mesma maneira que eu defendo política de cotas para mulheres, para negros, assim é o maior problema do Brasil, tá? Desculpe, mas não quero entrar nessa polêmica aqui agora, mas se tem uma questão que o Brasil não resolveu, é o racismo, né? E é muito distante de resolver. A gente tem que ter pessoas do interior. Se ficar montando secretariado técnico da capital, cheio de carioca, não vai dar certo. Né? Então é óbvio que eu estou rodando por aí e vou conhecendo prefeitos, quadros, né? Então é um misto de política, de entendimento, mas tem que ter sim. Eu quero nomes do interior. Já tá de olheiro, marcando para preparar o time. Com certeza, eu tô de olheiro. Tá aqui a Renata de São Paulo. Eu sempre fui olheiro, produzindo figuras como Daniel Sorange, como Renan Ferreirinha, como Pedro Paulo. Eduardo Cavalieri? Como prefeito Eduardo Cavalieri. O prefeito do Rio tem 31 anos. Né? Enfim, e é assim que vai. Tá aqui a Renata também, São Pedro da Aldeia, mandando um beijo pra você e pra sua esposa Cris. Queria que você falasse do Propag também, mas não vai dar tempo. Propag é demais. Propag é a salvação do Rio. Ó, Júnior, não vou... Ó, Júnior... É o seu chefe que tá falando, hein? Propag é a salvação do Rio. É mais uma oportunidade que não pode ser perdida. Né? Por isso que a gente tem que botar um bom governador lá que sabe fazer gestão pra arrumar a casa. Dudu, muito gente boa, falou o Marco Aurélio de Souza aqui. Isso porque ele ainda não tomou um shopping comigo numa roda de samba. Eu também tô doida pra tomar um shopping. Eu não, mas minha irmã Roberta Cristiane. Eu vou acompanhando a irmã da Renata, Roberta Cristiane. Eu sou meio que o babá da Roberta Cristiane. Então, Eduardo, vamos junto lá. Ô, Dudu, aqui nós temos um quadro chamado Like e Dislike. Você vai olhar para aquela câmera, meu amigo Vini Marques vai botar uma vinheta, você vai dar um like para alguém ou alguma coisa e na sequência um dislike para alguém em alguma coisa. Primeira coisa que bater na sua cabeça. Tira o chapéu, não tira o chapéu, joinha, não joinha. A câmera é Você vai falar alguma coisa? O primeiro é positivo. Você vai escolher alguém ou alguma coisa cabeça. Que você dá o joia. Calma aí, deixa eu soltar a vinheta primeiro. Calma aí, vamos lá. Like e dislike.
Eduardo Paes, pré-candidato a governador do estado do Rio de Janeiro, para quem vai ou para o que vai ser o like hoje? O incrível povo fluminense que, apesar de tanto governo delinquente, consegue produzir tanta coisa boa. Muito bom. Agora, dar like é fácil. E o dislike? Eu acho que no caso do Rio de Janeiro está mais fácil ainda dar. Essa corja máfia que tomou conta do estado do Rio de Janeiro nos últimos anos, né, que abandonou o estado, nos entregou ao crime organizado, que se associou ao crime organizado, que roubou loucamente, mas que não prosperarão. A gente vai mudar o estado do Rio de Janeiro. Para eles vai o meu dislike. Muito bom! Esse é o Eduardo Paes, pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro pelo PSD, que hoje vai receber o título de cidadão cabista, direto da cerimônia mais chique da região do Vale. Que beleza, hein? Aí. Eu trouxe até gravata e terra. Ó, vou botar paletó, hein? Mudei. Mas não vai de Vasco não, pelo amor de Deus. Não, vem que ela... todo mundo é vascaíno. Todo mundo é vascaíno, Tamo junto. é uma das grandes qualidades daquela cidade. Eduardo, muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado Vini, obrigado. Quero que você volte aqui quando a campanha estiver valendo mesmo e a gente vai se despedir por aqui, agradecendo sua paciência, sua parceria. Tem um monte de pergunta aqui que eu não consegui mandar pra você, mas o engenheiro Luciano Silveira deixou um registro aqui. Nosso futuro governador! Tudo esse Luciano Silveira, obrigado, engenheiro! Valeu, gente! A gente se despede por aqui, deixando vocês mais tarde com cobertura da arte. Um beijo grande! Você ouviu?